A pasta estava aberta na mesa dele. Eu não estava procurando nada. Eu só queria deixar o café que havia preparado, como fazia todas as manhãs há 8 anos. Mas meus olhos caíram sobre aquele papel, meu nome, minha assinatura, e uma data que eu nunca havia visto antes. Era um contrato de transferência de ações. 51% da empresa que eu ajudei a construir. A empresa que nasceu das minhas noites sem dormir, dos meus investimentos, da minha rede de contatos. E estava tudo sendo transferido para o nome dela. Caroline, a assistant Deli. A mulher que eu mesma contratei. Meu coração bateu tão forte que senti gosto de metal na boca. Peguei o papel com as mãos tremendo. Não era um rascunho. Estava assinado. Por ele. Por ela. Por um advogado que eu conhecia. Faltava apenas a minha assinatura. E embaixo, uma linha digitada em fonte pequena. Renúncia voluntária de direitos empresariais e conjugais. Silencio contractual garantido. Eu ouvi a voz dele no corredor. Ele estava rindo ao telefone. Aquele riso solto, confiante. O mesmo riso que me conquistou 9 anos atrás, quando ele ainda era apenas um consultor ambicioso e eu, a herdeira de uma fortuna que ele nunca teria tocado sozinho. Coloquei o papel de volta. Fetchai a pasta. Saí do escritório. Ele entrou segundos depois, ainda sorrindo. Amor, você trouxe café? Você é perfeita. Eu olhei para ele. Para aquele rosto que eu tinha beijado 1000 vezes. Para aquele homem que dormia ao meu lado toda noite. E sorri de volta. Sempre, meu amor. Mas algo dentro de mim já havia se despedaçado. E eu sabia que ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao meu lado, tão tranquila, tão inocente. Como ele conseguia? Como alguém consegue planejar a destruição de outra pessoa e dormir em paz? Nos conhecemos em um evento corporativo. Eu tinha 24 anos e acabará de assumir a presidência da holding da minha família após a morte do meu pai. Ele tinha 28, era brilhante, carismático e parecia genuinamente impressionado comigo. Não com meu dinheiro. Comigo. Ou era isso que ele me fez acreditar. Nos casamos 2 anos depois. Ele entrou para a empresa como diretor de operações. Eu confiava nele completamente. Ele tinha ideias inovadoras. Expandimos para 3 novos estados. Dobramos o faturamento. Fomos capa de revista juntos. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito. Caroline entrou na empresa há 3 anos. Jovem, eficiente, discreta. Eu mesma a contratei depois de uma indicação do departamento de RH. Ela era boa, rápida, sempre disponível. Ele começou a elogiá-la com frequência. Ela é muito organizada. Ela entende o que eu preciso antes de eu pedir. Eu achei fofo. Achei que ele finalmente tinha encontrado uma assistente competente. Mas agora, deitada naquela cama, eu entendia. Todas as viagens que eles fizeram juntos. Todas as reuniões que duravam até tarde. Todos os fins de semana que ele passou fechando contratos enquanto eu cuidava da casa, da família dele, da imagem pública que sustentava a reputação dele. Ele não estava construindo um império comigo. Ele estava construindo um império para tirá-lo de mim. Na manhã seguinte, peguei meu celular e liguei para alguém que eu não falava há anos. Marcelo. Meu primo. Advogado corporativo. O único membro da minha família que sempre desconfiou do meu marido. Preciso de você. Silenciosamente. Ele não perguntou nada. Apenas disse, estou indo. Eu ainda não sabia, mas aquele contrato era apenas a ponta. O que eu estava prestes a descobrir ia muito além de traição. Era uma conspiração sistemática. E eu estava no centro dela, sangrando, sem saber. Marcelo chegou no dia seguinte com uma equipe discreta. Ele não entrou pela frente. Nos encontramos em um café a 20 minutos da cidade. Mostrei a foto que tirei do contrato. Ele ficou pálido. Isso é fraude conjugal e empresarial. Se você tivesse assinado isso, perderia tudo, inclusive o direito de questionar. Eu sei, mas preciso entender o tamanho disso. Ele montou um plano. Investigação financeira silenciosa. Auditoria interna mascarada como revisão trimestral de rotina. Acesso aos e-mails corporativos dele através de brechas legais que eu,
como presidente, ainda controlava. Levou uma semana. E o que encontramos me destruiu. Ele estava desviando dinheiro da empresa há 2 anos. Contratos fantasmas. Fornecedores que não existiam. Transferências para offshores em nome de Caroline. Não eram milhares. Eram milhões. Mas o pior não era o dinheiro. Nos e-mails. Encontrei tudo. As conversas entre eles. Os planos detalhados. Ele não estava apenas roubando. Ele estava me preparando para um colapso público. Eles tinham contratado um jornalista para escrever uma matéria me acusando de má gestão. Tinham fabricado documentos falsos que me incriminavam. A ideia era me forçar a renunciar, assinar o contrato e desaparecer da empresa que eu construí. E tem mais. Caroline não era apenas a amante. Ela era filha ilegítima de um ex-sócio que meu pai expulsou da empresa 20 anos atrás por roubo. Aquilo não era traição. Era vingança. E meu marido era o instrumento perfeito. Eu sentei no chão do meu escritório com aqueles documentos espalhados ao redor. Chorei. Não de tristeza. De raiva. De humilhação. De ódio puro. Marcelo me olhou e disse: você tem tudo para destruí-los. Mas precisa agir rápido. Eles vão perceber que você sabe. Eu limpei as lágrimas. Então vamos agir mais rápido. Eu não ia apenas me defender. Eu ia fazer com que eles implorassem por misericórdia. E eu não daria nenhuma. Na segunda-feira seguinte, convoquei uma reunião extraordinária do conselho. Ele estranhou, mas não suspeitou. Afinal, eu sempre fui a esposa comportada, a presidente previsível. Ele entrou na sala de reuniões sorrindo. Caroline estava do lado de fora, esperando. Fechei a porta. Temos um problema grave na empresa. Fraude interna. Desvio de recursos. Conspiração para sabotagem corporativa. Ele franziu a testa, preocupado. Sério? Quem? Projetei os documentos na tela. E-mails. Transferências. Contratos. Fotos deles juntos. A matéria falsa sendo preparada. O sangue sumiu do rosto dele. Você. O conselho explodiu. Ele tentou negar, gaguejar, inventar desculpas. Mas eu tinha tudo. Cada vírgula. Cada centavo. Chamei a polícia. Eles já estavam esperando. Ele foi levado algemado. Caroline também. Mas eu não parei aí. Eu sabia que a família dela tentaria retaliar. Então fui atrás das raízes. Descobri que o pai de Caroline, aquele sócio, havia morrido falido e amargurado. Ela cresceu me odiando, me culpando, e usou meu marido como arma. Então eu fiz algo que ninguém esperava. Comprei a dívida da família dela. Todas. Tornei-me legalmente acredora de tudo que eles possuíam. E ofereci um acordo. Eles desapareceriam completamente da minha vida, ou eu destruiria cada pedaço do que restava. Eles aceitaram. Meu marido pegou 8 anos. Caroline, 5. A empresa não só sobreviveu, como se fortaleceu. Eu me tornei a história de superação que a mídia adora. Mas toda noite, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela pasta aberta. Ainda sinto o gosto de metal na boca. E eu sei que nunca mais vou confiar em ninguém da mesma forma. Se você está ouvindo isso e já sentiu que alguém estava planejando sua queda, acredite no seu instinto. Às vezes, a pessoa que dorme ao seu lado é a que mais quer te ver destruída. E se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, deixa um like. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Para que ninguém mais durma ao lado do inimigo. Meu nome é Ana. E essa é a minha confissão.